boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido e uma das grandes figuras do mundo empresarial, do mundo turístico e do mundo esportivo. Homero Lacerda, você, 31 anos depois, aproveitando que agora não pode ser processado, você denunciou numa palestra no Rotary que sequestrou um juiz de futebol no Campeonato Brasileiro de 87. Conta essa história. Como é que você sequestrou o juiz? Vou resumir essa história, João. Na sexta-feira que antecedia o jogo contra o Bangu, como você sabe, naquele tempo um timaço, tinha jogador de seleção brasileira, de propriedade do mafioso Castor de Andrade, bicheiro, né? Fortíssimo, né? Bancava escola de samba no Rio de Janeiro, mandava e desmandava no Rio de Janeiro, quanto mais no futebol. Eu recebo uma ligação de um amigo, diretor da CBF, do quadriárbitro da CBF, Carlos Alberto, cearense, que diz: Homero, tem uma notícia ruim para você. Eu disse: que é? Se perdesse o jogo. Eu disse: como perdi o jogo? O jogo é domingo. Escolheram José Assis de Aragão para dirigir o clássico. José Assis de Aragão é amigo pessoal de Castor de Andrade, assiste escola de samba no camarote de Castor de Andrade, que é do lado da TV Globo, e a mãe dele foi operada de câncer nos Estados Unidos, bancada por Castor de Andrade. Então ele vai matar e morrer por Castor de Andrade. Não tem jeito. Eu fui contra, mas eram 5 votos, meu voto foi vencido, e ele vai para o jogo. Eu digo: rapaz, deixa ele vir. Vamos ver o que é que se faz. Um parênteses, João, eu estou contando essa história aqui porque o crime já prescreveu. A gente realmente... Não ia sair daqui preso, né? Sair preso. Algemado aqui do estúdio. 31 anos depois, segundo os juristas aí, consultei até o nosso amigo Zé Paulo Cavalcante, ele disse: não, mas pode contar que agora você não vai preso, não. Se eu for preso, a responsabilidade é dele. Bom, e aí não dormi, depois de um trabalho tremendo, já nas últimas partidas, o Sport fazendo uma campanha espetacular, fez um timaço naquela época, sem dinheiro, sem recurso, certo? A gente lutando dia e noite, brigando na justiça contra a prepotência da Sul, aquela briga contra o Clube dos 13, contra aquilo tudo, a gente tem uma notícia dessa. Sport muito bem, era semifinal já, do modo, para disputar a final. Quem ganhasse o Sport de Bangu ia disputar a final com o Guarani, que tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, perdeu para o São Paulo a última partida, empatou com o São Paulo a última partida. Passei a noite sem dormir. O primeiro jogo tinha sido no Rio. No Rio. Nesse jogo do Rio de Janeiro, é bom você observar isso. No jogo do Rio de Janeiro, nós fomos gafados estupidamente. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um bandeirinha ser aplaudido. E nunca mais viu? Nunca mais vi. O lançamento deles, uma saída, o jogador deles, logo depois da linha de meio de campo, a gente sentado de frente a essa linha, e aí um impedimento de uns 5 metros. O juiz olha assim para o bandeirinha, aí o bandeirinha aponta assim para o outro lado, como se tivesse um jogador tirando o impedimento do outro lado. Não tinha. Mas o juiz não pode parar o jogo, se virar para ver. E o bandeirinha fazendo assim. Não teve jeito, foi lá, gol e acabou. A partida foi um absurdo. Um timaço da gente, perdemos 2-0 para o Bangu. Zé Carlos Macaé, nosso lateral esquerdo, negrão de 1,90 m, uma raça. Né? Você vê o espírito que tinha aquele time do Sport. A imprensa carioca chega, vê ele meio exaltado, né? A imprensa gosta disso, é normal, é natural. Zé Carlos, foi que houve? O que é que você estava falando do jogo? Ele disse: se eu perder para esse timeco em Recife, eu deixo de jogar futebol. João, um jogador de futebol fazer uma afirmativa dessa não é brincadeira, é profissional, que podia estar depois do jogo do tempo. E aí, esse clima, bom, Zé Assis de Aragão veio para cá roubar o jogo do Sport, não tinha dúvida nenhuma, vinha para tomar, e ele era useiro e vezeiro em tomar jogo. Eu vou com o Fred Oliveira, no outro dia no aeroporto, resumindo a história, descobrimos lá nas companhias aéreas, naquele tempo, Varig, que ele ia chegar às 11 horas da manhã. Quando ele chega, Fred me apresenta como vice-presidente da federação. Fred diz: ó, tu fala com ele. Eu digo: Zé Assis, é o seguinte, a notícia aqui da imprensa aqui em Pernambuco é que você vem para cá roubar o jogo. A gente sabe que isso não é verdade. Tinha que dizer isso, né, João? A gente sabe que isso não é verdade, que você é um homem sério, vê, que cara de pau a minha. E o clima aqui é que você não pode andar na rua. Aqui está todo mundo achando você amigo de Castor e veio para cá roubar o jogo. Então nós viemos para cá lhe proteger. Nós vamos sair daqui, vamos almoçar na casa do amigo,
lá em Piedade, uma casa deserta, uma casa de madeira, e você vai protegido, tem 4 seguranças aí para dar proteção. E fomos para lá. Resumindo a história. Quando chegou lá, Fred, na varanda da casa, quando abriu o portão da casa, tinha um cara... de Aloysio Moraes. Aloysio, nossa, saudoso Aloysio Moraes. O cara estava de 12 na frente, eu digo, tá vendo como você está seguro aqui? Para criar esse clima, para ver se a gente conseguia reverter a situação. Chegou lá, Fred disse, conversa aí com ele, Alberto. Eu subi com ele, me tranquei na suíte de Aloysio, não tinha ninguém em casa, claro, e disse, Assis, é o seguinte, eu sou presidente do esporte. Eu não sou vice-presidente da federação, não. Ele disse, não apito mal o jogo, é o cara mais alto que eu. Eu digo, você vai apitar, sim. Você vai apitar e vai apitar certo, porque ninguém está aqui para lhe coagir, para você roubar para o esporte, não. Não quero que você erre um fiapo a favor do esporte. Tá certo? Agora, tem uma coisa, você não vai roubar para o esporte. A gente está cansado disso. Está cansado de ser tripudiado pelo sul do país, né? Desprezado, enxovalhado, e aí você não vem para a casa da gente tomar o jogo da gente, não. A gente não vai aceitar mais isso, não. E deu um preço a dele e tal, e ele não apita o jogo, vai apitar. Esse sem segurança vai levar você para lá. Agora, se você quiser ir sozinho, você vá. Não sei se você chega lá, não. Acho que você não chega aqui na esquina. Não, é melhor ir com segurança. Para não caracterizar o sequestro, entre aspas. Quando terminou isso, eu saí para o estádio preocupado. Digo, esse cara vai chegar lá, com toda a imprensa, polícia militar, vai fazer o que quiser, vai roubar a gente, vai ficar por isso mesmo. Aí me encontrei com o coronel, chamei o coronel Falcão, comandante da polícia militar, no estádio, do batalhão que estava no estádio que está o jogo. Rubro-negro, independente disso, um homem seríssimo. Disse, coronel, lá no meu gabinete, na presidência, disse, coronel, está passando isso, contei a história toda a ele. Esse cara veio para cá roubar a gente, veio para cá desmoralizar a gente. O coronel disse, presidente, se depender de mim, ele não vai roubar, não. Eu digo, eu conto com você. Vamos preparar uma oportunidade para você dar um se ligue nele. Dá o quê? Um se ligue. Que é isso? Você vai chegar lá, você vai ver. O banco de jogadores fica numa parte rebaixada. Na frente tem um murozinho de 80 centímetros. Não pode ficar, tem que descer lá, ficar lá embaixo. Aí eu disse a ele, nós vamos ficar em cima do mureta. E quando ele mandar a gente tirar, a gente sair dali, é a oportunidade de você dar um se ligue nele. Coronel Safo, já conheci essa linguagem e não deu outra. Quando eu cheguei lá, eu disse aos jogadores, o presidente podia ir nesse tempo, um diretor. Vamos sentar todo mundo aqui. Os jogadores, mas presidente não pode? Pode sim, vá. Eu estou pedindo a vocês, senta todo mundo aqui. Quando sentou, não deu outra. Vamos dizer assim, veio, chamou o coronel. Chamou o coronel e depois eu soube do detalhe do diálogo. Disse, coronel, aquele povo não pode ficar ali não por motivo de segurança. Eles têm que ficar sentados dentro. O coronel olhou para mim, eu já fiz o sinal para ele. Aí ele disse, a segurança, seu juiz, eu cuido. O senhor cuide de apitar certo. Deu o recado, deu o se ligue nele. É isso aí. Ele viu que o buraco era mais embaixo. Que ele não ia porque estava no campo. Entendeu? Quando começou a partida, o Sport ganhando o jogo, joga uma pilha no jogador, desta manhã, num jogador do Bangu. O jogador reclama, chama ele chama o coronel de novo. Diz, coronel, olha, estão jogando essa pilha. Se jogar outra pilha, eu paro o jogo por motivo de segurança. O coronel, mais uma vez, foi incisivo e decisivo na parada. Disse, olha, seu Zé Assis, eu tenho 300 homens aqui para lhe dar segurança. Agora, se o senhor acabar o jogo por insegurança, eu tiro eles todinho, em 5 minutos daqui, o senhor resolve com a torcida. João, ele apitou a melhor partida da vida dele. Foi um show de bola. Aí, 30 anos depois, você não pode ser preso. Não pode ser preso por sequestro. Agora... Um sequestro de teatro, né, João? Foi uma das aventuras que você teve para ser campeão brasileiro. Ele ia perder o jogo, não tinha jeito, ele vinha roubar mesmo, depois a gente ia ficar chorando mágoa. Não, porque o diretor me avisou, porque o que adianta isso? Choro de perdedor. A gente tinha que resolver a parada. Era a coisa mais injusta do mundo para a torcida do esporte. As torcidas pegando fogo, a coisa mais linda do mundo. Tem uma passagem quando Castor veio para cá, para você ter ideia da imagem daquela época, o que é que acontecia. Castor veio para cá com 10 seguranças, o chefe dele armado, e o chefe da segurança era um coronel da ativa da Polícia do Rio de Janeiro. Veja que arbitrariedade. O clima em Pernambuco, que era clima de guerra, depois do jogo do Bangu, lá em Bangu, quando a gente foi roubado, quando o Castor saltou do ônibus atrás do estádio, jogaram uma pedra, uma coisa que eu inclusive, sinceramente, lamento muito, tem nada a ver, esse tipo de agressão. Tudo. Jogaram uma pedra, bateu na cabeça de Castor. Ele caiu no chão. Aí me chamaram, ele me tratava, ele era um
um príncipe. Ele tratava, quando chegava lá... Como todo mafioso. Tapete todo mafioso, champanhe, tapete vermelho, entendeu? Mesmo mandaram me chamar. Eu entrei na vestiária, João. O clima era o seguinte, estava o castor, a pedra pegou na cabeça, não era uma pedra grande, não. Mas fez um corte na cabeça, ele estava todo ensanguentado. Ele já é um cara de certa idade, baixinho, magrinho, estava aquele farrapozinho sangrando, o cara carregando ele numa maca, os jogadores tudo de lá, em redor, entendeu? E o cara foi ajeitar a testa dele e tal, entendeu? E quando... Aí ajeitaram, não foi nada demais não, acho que não precisou nem levar ponto, mas sangrou e tal. Quando terminou que ele estava bom, ele me agradeceu muito, disse, Homero, você podia me fazer outro favor? Ele pode. Você pode me levar lá na tribuna, ele com medo de ir, mesmo com a insegurança dele, entendeu? Eu digo, vamos embora, entendeu? Manda ter segurança mais para trás, que fica chato isso, deixa esse povo distante. Foi comigo, passamos pela torcida do esporte todo, ninguém deu uma palavra, João. Chegamos no elevador, entramos na frente, todo mundo, botei o braço por cima dele. Quando chegou lá, que eu deixei ele na tribuna, ele disse, Homero, me faça outro favor, disse, o que é? Quando terminou o jogo, veio me buscar, ele pensando que ia roubar o jogo, e que não ia... Mas a história... Isso foi um detalhe, de N problemas que a gente teve naquela competição. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Homero Lacerda. Vamos continuar conversando com Homero Lacerda. Homero, teve um caso parecido e quem resolveu foi Eduardo Campos. Foi quando o Sport ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians. Não foi que não tinha segurança e o próprio Eduardo Campos assumiu e foi pro jogo. Providenciou a segurança. Garantiu a segurança. E essa o Sport ganhou. Essa o Sport ganhou. Olha, agora, a situação do Sport é catastrófica, né? O Sport está devendo a alma ao diabo, está devendo a todo mundo, a jogador, a funcionário. E você era o presidente do conselho. Como é que isso aconteceu? O conselho é responsável, João, por fiscalizar, não deixar chegar o caos. Só que o conselho do esporte foi um conselho escolhido pelo presidente, que eles mudaram o estatuto do esporte. E o presidente, depois de eleito, veja que aberração, que excrescência, e escolhe o conselho. É como se o presidente da República, depois de eleito, escolhesse o Congresso. Não dá, é uma piada. Democracia é o equilíbrio dos seis poderes, né? Um tem que fiscalizar o outro e assim por diante. E aí o conselho era todo de Arnaldo. Então os absurdos, os relatórios prevendo a falência do esporte, quando se podia tomar providências sérias, o conselho aprovava tudo com louvor. O conselho era um coro de dizer amém, lamentavelmente. Aí eu renunciei. Eu não estava podendo fazer nada com o presidente do conselho. Porque apresentaram para você uma proposta de um déficit de 15 milhões, não foi? Tinha um déficit no fim de 87 de 17 milhões de reais. Isso fora impostos que não pagava, fora uma série de demandas. Isso é o que a gente conseguiu descobrir. Agora, você com a experiência de ter sido presidente do esporte, a situação do esporte tem jeito? Demais, João. Por quê? Porque o esporte é muito forte. O esporte é um negócio espetacular, é energia pura. O esporte tem 3 milhões de torcedores. Na hora que se motivar essa galera, qualquer motivação que der, a torcida responde na hora, a torcida vai para campo. Isso aconteceu N vezes, eu acompanhei o esporte esses anos todos da minha vida, entendeu? E via o esporte passar por problema mais sério que esse. Quando eu assumi o esporte em 86, que a gente foi campeão em 87, a situação era parecida com essa aí. Aí não tinha receita de nada. Agora, o que eu lamento é que o esporte saiu de uma situação extraordinária, há 3, 4 anos atrás, com a receita de mais de 120 milhões de reais por ano, 10 milhões por mês. Era uma referência nacional, né? Nacional, entendeu? O esporte tem um centro de treinamento de primeiro mundo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, um negócio espetacular, entendeu? Então o esporte levou uma queda terrível, um baque terrível. Isso é que é triste para nós, torcedores do esporte. A gente vê uma situação dessa. O esporte sair lá de cima e descambou lá embaixo. Agora, pode sair de novo. Por quê? Porque tem o mais importante que um time tem. Tem torcida, tem estrutura, tem patrimônio. O esporte tem um patrimônio espetacular. Bom, eu acho que o esporte vai sair dessa sim. Agora, você foi visto almoçando com o técnico do esporte. É bom esse técnico? É bom. Guardiola é o nome dele. Guardiola, o sobrenome, né? O Guto Guardiola. Ele é adepto do Pep Guardiola. Mas ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa carismática, tá certo? Uma pessoa de boa índole. Eu passei 2 horas com ele, com o nosso amigo Julião, almoçando lá no Espetos, e tive uma excelente impressão dele. Eu acho que o esporte teve muita sorte nessa situação ter Guto como técnico.
Ó, inclusive o seu esporte, mais Náutico e Santa Cruz, todos os jogos que têm sido realizados este ano é com campo vazio. Não adiantou nem o Náutico fazer aquele esforço enorme para reabrir os aflitos, porque só deu público na inauguração. Aí tem jogo com 2.000 torcedores, 3.000 torcedores. O futebol de Pernambuco está acabado, Homero? Tá acabado. Está acabado, inclusive, por causa disso, da performance. Humilhado pelo Ceará e por Alagoas. Pois é. Ceará com 2 times na primeira divisão, Bahia também, né? E Pernambuco não tem ninguém na primeira divisão. Eu me lembro que em 2006, 2007, eu fui vice-presidente de futebol do Sport, estava na diretoria de futebol, e a gente ganhou um dos campeonatos estaduais mais bonitos que tinha. O Sport estava na segunda e o Santa Cruz na primeira. E a gente foi campeão estadual em cima do Santa Cruz. Em 2007 a gente foi bicampeão estadual. Tá certo? Então era um time que tinha rivalidade, hoje, terceira divisão, campeonato estadual de Pernambuco, absolutamente vazio. Não quer dizer que não possa soerguer. Aí vem, porque futebol, João, me permita, pela experiência que eu tenho, é um binômio de dinheiro e competência. Lógico, dinheiro para comprar jogador bom e tudo. E competência, porque dinheiro só também não resolve, não. Como não existe dinheiro, tem que ter muita competência. Aquele time de 87, João, a gente foi buscar jogador em Caruaru. A gente fez negociação com o jogador, transação, trouxe Ribamar, que estava barrado lá no Palmeiras, foi um craque, arrebentou aqui, entendeu? Então, com a criatividade, e eu acredito muito na preparação. Você usou na época que olheiros, foi? Não, existe no Brasil vários escritórios que trabalham com negociação de jogador. E eles conhecem tudo, eles monitoram tudo, eles têm olheiro profissional. Essa história de diretor, não, assistir um filme, assistir um jogo de futebol no interior de São Paulo, tem um jogador bom. Não dá, João, nós somos amadores, para com isso. Quem tem que ver e distinguir que jogador, isso é uma profissão difícil. O cara quer olheiro e o cara vê 3, 4 partidas de um jogador e sabe se ele é bom ou ruim. Não é fácil isso, não. Então a gente tem pessoas, eu tenho amigos em Minas Gerais, entendeu? O Luiz, em São Paulo, cara que tem 10, 20 olheiros. Espanha. Na Espanha, exatamente. Um escritório na Espanha, que é sócio, esse meu amigo, é sócio do ex-vice-presidente do Barcelona, entendeu? Tem uma rede internacional. Então, você tendo amizades, e aí você pode ir em cima dessas pessoas. Agora, não com amadorismo, né? Você tem cara que chega na mesa do bar, começa a beber, tem um jogador bom lá no interior, não sei aonde, pega o telefone ali, liga para lá, entendeu? Ou vem um negociante, um empresário de jogador, que é difícil, tem suas honrosas exceções, é um povo complicado, certo? Quer vender gato por lebre, e o cara sai contratando jogador por telefone, sai contratando técnico. Eu nunca contratei um técnico pelo telefone. Ô Homero, e a seleção brasileira, como é que você vê? Preocupado? Muito preocupado porque o futebol brasileiro está perdendo muito espaço para o futebol europeu, para o futebol do exterior. Em que sentido? Geral. O futebol, antigamente, João, era uma coisa meio amadora. Se pagava jogador, mas era meio com isso. O sujeito era técnico porque era sabido, porque era... Hoje é uma coisa científica. Hoje eu ouvi uma palestra desse meu pessoal, amigo meu, entendeu? Lá da Espanha, que tem esse escritório na Espanha, entendeu? Você tem cientistas no futebol. Hoje tem todo time grande da Europa, vou lhe contar um caso. O cara, ele mostra a você como é que um jogador tem que se posicionar. Vou lhe dar um exemplo. Bem claro. Um exemplo, podia dar 10. Um jogador profissional, hoje, ele foi filmado do Barcelona, ele virou a cabeça numa partida de futebol 860 vezes. O jogador não corre olhando para frente, não, nem para o chão, não. O jogador corre assim. Por quê? Porque quando a bola chega para ele sabe onde é que está o adversário, sabe onde é que está o outro jogador dele. Quando chega para ele já não dá mais tempo. Acabou-se esse tempo de 70, botava no peito, botava no chão, levantava a cabeça. Não tem mais isso, não. Então o jogador tem que saber quando receber a bola, já tem que saber. Isso é um detalhe. Posicionamento de jogador é uma coisa extremamente científica. Então hoje existe uma assessoria científica para um técnico de futebol. Por exemplo, no México, um time lá que não era campeão há 4 ou 5 anos, esse meu amigo da Espanha mandou um cientista desse para ser assessor do técnico. O cara nem aparece, nem dá entrevista. Ele está ali monitorando, pega os filmes e analisa todo o filme de toda a partida depois, onde estava posicionado, tal. Porque nós torcedores, enquanto torcedores, a gente está assistindo uma partida, a gente está jogando quem? Quem está com a bola e a bola.
O cientista não. Ele está jogando, ele está olhando mais para quem não está com a bola. Onde é que está o lateral na hora que a gente está fazendo um ataque pela direita? Onde é que está o lateral esquerdo? Onde é que está o zagueiro? Qual é a cobertura que tem que dar? Então isso é a ciência no futebol. E o Brasil ficou para trás. E o extracampo? O extracampo existe, continuará existindo e continua sempre. Principalmente com esse negócio de aposta, né? Aí vai existir sempre. Agora, porque, João, é o seguinte, veja só, eu aprendi muito com futebol, tem muito que aprender. O juiz de futebol rouba um time dentro do Maracanã, com a imprensa do mundo todinha vendo e ninguém diz nada. Vou lhe dar um exemplo. A bola alçada na área. Quando a bola é alçada na área, uma falta que é batida para dentro da área, todo mundo se empurra, né? O juiz marca o que quer. Se ele quiser, marca uma falta para lá. Se ele quiser chegar ao extremo, marca até um pênalti. Então, por exemplo, ele está a favor do time que vai receber a falta. Ele, quando bater, a bola estiver no ar, está todo mundo olhando para a bola, ele marca uma falta lá. Empurrão vai ter. Ele marca uma e falta a imagem lá. vai mostrar que ele está certo. E depois mostra que ele está certo. Entendeu? Então, a barreira, ele bota 2 passos a mais para um, 2 passos, deixa para lá. Um cartão amarelo, que às vezes ele aplicou por desaforo, de boca. Quem é que o viu? Entendeu? Então não tem jeito, fica sempre na mão. Um juiz matreiro, tá certo? Um juiz malandro, ele contribui muito para tomar uma partida. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Homero Lacerda. Nós já falamos muito com o esportista Homero Lacerda, agora vamos falar com o hoteleiro. Homero Lacerda tem um resort, o Serrambi Resort, que não tem no Brasil nenhum hotel ou resort com a localização que ele tem, né? Além disso, tem um serviço maravilhoso. Qual é a história do Serrambi? A história do Serrambi, João, muito obrigado por falar no assunto, né? Muito bom para mim. Não estou mentindo, não. É verdade. Tá é uma das praias mais bonitas do Brasil. Não venha me contestar, não. Não, quem sou eu para isso? E aí, João, em 73, eu tinha 20 e poucos anos. O corretor chega no meu escritório me chamando para, me oferecendo vender uma praia de Serrambi que nunca ninguém tinha ouvido falar nesse nome. Eu chego lá a pé. O carro ficou assim que não tinha estrada. Quando eu cheguei lá, João, que vi aquela beleza, e naquele tempo, sem uma casa, sem nada, eu fiquei apaixonado. Para fazer um loteamento. Fiz o loteamento, mas tirei o bico. Foi a grande visão que eu tive, né? 600 metros de beira-mar ali. Que é a posição do hotel, né? Um pontal que avança para dentro do mar. De um lado os corais e do outro lado uma enseada tranquila para a prática de esporte náutico. Aí começou a minha luta, nunca tinha pensado em fazer o hotel. 10 anos depois do loteamento, surgiu a ideia, ou 20 anos depois, surgiu a ideia de fazer o hotel. Agora, durante uns anos, os italianos arrendaram e quase acabou o hotel. Você reassumiu e agora realmente está um resort 5 estrelas. Tá bom, João. Fizemos um investimento, um esforço tremendo, né? E, diga-se de passagem, a gente foi também um pouco de sorte, porque essa crise toda que está aí no Brasil não afetou o turismo, os resorts. Afetou os hotéis de capital, de cidade. Mas de resort, não. Todos os resorts de Porto de Galinha, todos eles estão bem. Então isso foi uma sorte muito grande. Você inaugurou agora, mas tem uma vila. O que é a vila? A vila é como se fosse uma casa dentro de um resort. Todos os resorts de luxo têm uma vila. A vila, praticamente uma casa. Tem 2 suítes, tem uma piscina privativa, tem jardim na frente, tem jardim atrás. É literalmente uma casa com serviço especial. Se precisar de garçom, se precisar de massagem, se precisar de maquiador, o que precisar se faz dentro da vila. Além disso, nós fizemos 18 suítes de super luxo, presidenciais e outros, tudo no que existe de melhor, e acabamento de melhor. O hotel é um hotel bom, os outros apartamentos é bom, mas suíte de super luxo, nós agora temos 18 suítes de super luxo e a vila. E como é que você conseguiu dar aquela qualidade à gastronomia? João, isso é uma história longa, porque é equipe, né, João? Primeira coisa é equipe. Se você não tiver equipe, você sabe disso, você tem experiência. Você roubou um bocado de gente de Julião, dos Espetos. Roubei. Roubou, né? Ele ficou meio brabo e tal, mas aconteceu isso. Aconteceu, né? É brincadeira. Eu nunca tirei um de lá que estivesse trabalhando. Mas muita gente minha veio de lá, trabalhou lá. Então a gente saiu catando gente. Eu não tinha um bom, a gente ia buscar. Entendeu? A gente tem que ser muito caprichoso disso. E na forma de motivar e tratar essa equipe. Uma equipe que trabalha com carinho, com amor, com dedicação, é outra história.
Então a gente conseguiu uma equipe boa, de bons profissionais, motivados a trabalhar com muito carinho e muita dedicação. O Serrambi privilegia muito atrações para as crianças, né? É o forte de Serrambi. Nós temos uma equipe de lazer que eu me orgulho muito dela, entendeu? E criancinha, então, nós temos numa sexta-feira um show feito com os hóspedes, criancinhas de 5 anos, de 6 anos, 7 anos, menininhas, uma coisa belíssima. Muito hóspede da Argentina, muito, a gente tem muito. Tem mês que a gente tem metade de hóspede argentino, que é um hóspede muito bom, muito educado, entendeu? Chileno, Uruguai, do mundo inteiro. Mas da Argentina a gente tem um pessoal um percentual muito grande. Você tem um filho, que é uma coisa engraçada, ele mora lá no hotel e ele me disse que vai fazer anos que não vem ao Recife. E ele cuida da parte náutica, né? Tem lancha, tem esqui aquático. Na verdade, a náutica é dele. A náutica é dele. Que é um ponto forte do hotel, porque o posicionamento do hotel é propício à prática de todo esporte náutico. Você pode fazer windsurf, pode fazer laser, pode fazer hobbycat, tem jet ski, tem lanchas, tem passeios, mergulho. Ele é especialista, esse meu filho. Então a náutica é dele, tá certo? Como se fosse dentro do hotel, mas pertence a ele. Então ele tem 4 lanchas, tem barco, tem uma equipe muito boa para fazer passeios. E não vem ao Recife? Ele tem horror ao Recife. O pessoal que mora em Serra. Não, horror às cidades, na cidade. Ao movimento, ao tráfego, a essas coisas. Não é a cidade de Recife. Entendeu? E tem horror a vir a Recife por causa disso. Ele não sabe botar uma calça, só vive de bermuda e de sandália. Aí fica ruim. Agora, junto do Serrambi, tem vários navios afundados, né? Nós afundamos. Você, quer dizer, você ainda tem esse crime, afundou navio. Também. Sequestrou juiz de futebol e afundou navio. Mas não tinha ninguém dentro do navio, não. Não tinha ninguém, não. Né? Na realidade, nós compramos 2 navios velhos, né? Tiramos licença da Marinha, o protocolo todo, e provocamos 2 naufrágios em lugares escolhidos, 30 metros de profundidade, que hoje é um mergulho belíssimo. O navio, quando ele afunda, ele vira um ecossistema de reprodução, um pequeno ecossistema de reprodução. Porque o coral se desenvolve mais rapidamente, mais percentualmente, com um resultado mais positivo, no ferro do que no Recife. A gente está acostumado a falar de Recife coralino. O ferro ele é mais propício a formar corais. Então, um navio afundado depois de 5, 8, 10, já tem 15 anos que a gente afundou lá, é uma coisa belíssima. É coral, todo revestido de coral. E uma vida marinha espetacular, mero de 100 quilos. Vou levar você e a Sheila para mergulhar lá, fazer um cursozinho. Leva ela. Você não vai não. Não, vou não. Porque ela é corajosa e eu não sou. Agora você tem uma vontade de afundar um avião, né? Tive negociando isso aí, né? Com o governo de Pernambuco. Um avião que tinha tido um problema na aterrissagem aqui, um Boeing. E tá ainda. Né? Um cargueiro. Fiz tudo, a operação de transportar, montei toda a operação. Mas quando chegou na última hora da liberação e tal, não foi liberado, ficou nisso. E ia ser um evento internacional. Ia capitalizar para isso. Imagina, um Boeing de 68 metros de comprimento, né, ser levado para o fundo do mar. O transporte desse Boeing daqui até o lugar já era uma aventura. Eu montei ela toda. Mas na última hora não saiu a licença, tinha um negócio de muita tarifa que estava devendo no aeroporto, criou as complicações. Nosso secretário de turismo, com toda a boa vontade dele, não conseguiu resolver. Carreira, né? Nós queremos agradecer, nós entrevistamos um sequestrador, um afundador de navio e o que sonha em afundar um avião. Você imagine a ficha desse rapaz. A sorte é que tudo aconteceu há mais de 30 anos, ele não pode sair daqui preso. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4.